Olá você! Olha eu aqui de volta para mais um programa Sala de Leitura, o seu encontro semanal com a literatura. Bem-vinda, bem-vindo! Pessoal, hoje é o último programa da segunda temporada e aqui eu vou destacar alguns trechos de programas desta etapa e ainda entrevistar o chargista, escritor, cartunista e diretor da TV Universitária, Ivan Cabral. Eu volto logo após a vinheta. A segunda temporada do programa Sala de Leitura teve de tudo: informação, poesia, reportagens, dicas de livros, contação de histórias e entrevistas. Confira alguns programas nos quais eu falei sobre a importância do livro de literatura no processo de formação do leitor. Aqui venho evidenciando as estratégias cognitivas que permitem a aproximação do aluno com o texto literário no espaço da escola. Sabemos que essa é uma conquista de longo alcance, demandando reflexões pedagógicas nas quais o professor deve pensar sobre o seu papel no momento em que toma para si a responsabilidade de atingir essa meta. A leitura é fruto de questionamentos, diálogos, associação de ideias, revelação do desconhecido com base no conhecido. Ao se tornar sistemático, o processo de leitura vai permitindo o desenvolvimento de determinadas habilidades que imprimem uma identidade do leitor, sabe? Tais como dominar a estrutura da narrativa, identificar o sentido do texto, levantar hipóteses em torno do que é narrado, elaborar e argumentar ideias sobre o que entendeu, até chegar ao eixo central do fenômeno da leitura, que é a compreensão. Nos anos de 1970 e 1980, o mercado editorial de livros encontrou na literatura infantil um produto de empreendimento valoroso. Surgiram escritores que se tornariam consagrados e nessa área, ao mesmo tempo em que se criavam programas de incentivo à leitura voltados para o público infantil, merecem destaque o programa, por exemplo, Ciranda de Livros, criado em 1981, através de parceria entre a Fundação Roberto Marinho, Reste do Brasil, e também a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E também o programa Salas de Leitura, da FAI, Fundação de Assistência ao Estudante, implantado em 1984. Esse novo cenário fez com que a literatura infantil adquirisse uma identidade própria e houve intensa produção de livros nesse gênero. E registra-se nesse contexto o regime ditatorial militar, marcado pela opressão, pela intolerância, por uma sociedade tensa e sob as vistas da censura, injustiça e perseguição política. O sistema educacional de então passou pelo desmantelo incomensurável através de procedimentos, digamos, duvidosos e alienantes em meio a tantos conflitos. A literatura infantil, por agregar elementos lúdicos, constituiu-se em válvula de escape dos escritores para canalizar suas denúncias numa ótica intimista e contestatória. Porém, com a criatividade literária e toques de humor e ironia, a literatura infantil foi se desenvolvendo e trouxe em seu conteúdo a conotação educativa e ideológica. A Feira do Livro e de Quadrinhos, a FLIC,
o Dia Nacional do Livro e a Biblioteca Zila Mamed foram algumas das matérias que exibimos aqui no programa. Veja. A missão da biblioteca é fornecer suporte informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo com a geração de produtos, serviços em ciência, tecnologia e inovação na UFRN. Porém, não é só um mecanismo da universidade, é também um espaço de lazer e convívio social para os alunos da universidade. Dividido entre o prédio base e anexo, em setembro as visitações chegaram, em média, a 35 mil por mês. No dia 29 de outubro foi o Dia Nacional do Livro, e a Biblioteca Zila Mamed, que leva o nome da sua primeira bibliotecária, não ficou de fora. Lançou os novos portais do Sistema da Biblioteca da UFRN e os novos templates com normalização de trabalhos acadêmicos para a UFRN mais modernos, incluindo estrutura de trabalhos, orientações para o uso de licenças como Creative Commons, citações e referências, até mesmo recursos de acessibilidade. Você tem o hábito de ler? Qual foi o último livro que você leu por livre e espontânea vontade? A leitura está presente desde a infância e é fundamental para a comunicação das pessoas. O Dia Nacional do Livro foi criado em 1810 em comemoração à fundação da primeira biblioteca brasileira, a Real Biblioteca, no Rio de Janeiro, capital do país naquele período. Ao longo do tempo, as bibliotecas se solidificaram como um espaço de construção do saber. Segundo dados da 5ª edição dos Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, mais de 100 milhões de pessoas têm o costume de ler no país. De acordo com o levantamento, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, existem cerca de 400 mil leitores, o equivalente a 48% da população natalense. E teve também entrevistas com especialistas em leitura, pesquisadores e escritores. Pessoas que tornaram o nosso programa ainda mais interessante. Pois é, e por falar em entrevista, eu tenho a alegria de receber neste último programa da temporada o chargista, cartunista, escritor e diretor da TV Universitária, Ivan Cabral. Seja bem-vindo, Ivan, aqui ao Sala de Leitura. Obrigado, é um prazer participar desse programa tão especial, tão necessário, tão precioso para a nossa TV. Bom, inicialmente eu quero agradecer aqui de público, né, o espaço que você, o professor Sebastião Faustino, abriram para que a gente pudesse, então, discutir sobre leitura, formação do leitor, literatura. De fato, eu concordo com você que é um espaço necessário. Ivan, você é chargista, cartunista, escritor. Vamos começar fazendo essa diferença, não é? Cartoon, charge, como é que a gente pode entender isso, hein, na exteriorização da linguagem? A grande diferença da charge do cartoon é a temporalidade e a espacialidade, né? O cartoon, ele não tem as amarras do tempo e do espaço que a charge tem. A charge é um texto jornalístico, então ela trabalha a partir, o chargista cria o seu texto a partir das notícias, do noticiário. E então, toda charge tem uma referência em um fato que aconteceu. Mesmo que seja um texto que cria, que faz, né, constrói uma ficção a partir da notícia, mas ela precisa de uma referência, né, de uma notícia, de um fato, de uma personalidade. Então, por isso que o cartoon pode ser entendido em qualquer época, em qualquer local, e enquanto que a charge, se você pegar uma charge muito antiga, ou uma charge que vá para uma outra realidade, outra localidade, outro país, por exemplo, as pessoas não vão entender. E se for uma charge muito antiga, por exemplo, você não lembra mais o que é que gerou aquela crítica que o chargista faz, né? Essa é a grande diferença, o tempo e o espaço de cada um. Ivan, e é difícil ler uma charge? A charge, ela se torna difícil quando a pessoa não conhece os personagens ou o fato que está sendo narrado ali, porque o chargista, ele já imagina que quem está lendo aquela charge muito provavelmente está acompanhando o noticiário, certo? Então ele sabe que está tendo uma crise, que está tendo um racha político, que está tendo um ministro que está sendo fritado. Então, assim, se a pessoa tem essas referências, né, ela não vai ter dificuldade, né? A grande dificuldade é
quando se fala de política, né, geralmente as pessoas não gostam de política, não lembram o nome de político e tal. Então, é um pouco mais difícil. Mas existem algumas charges mais simples de se ler. Quando você fala de coisas do dia a dia, da inflação, do gás que subiu, então, do desemprego. Então, essas são charges mais acessíveis, né? Uhum. Você desenvolveu um trabalho de pós-graduação unindo charge, educação e formação do leitor. Exato. Quais os resultados que você conseguiu alcançar? A pesquisa começou com uma dúvida que eu tinha. Eu era um produtor de charges, né? Passei muitos anos produzindo charges, ainda produzo, e eu queria saber o que estava acontecendo com a presença da charge na escola, no ambiente escolar, no livro didático, nas questões de sala de aula, em exames e vestibulares. E eu queria saber por que a charge estava nesse ambiente. E a minha pergunta quais eram as razões, quais eram os argumentos para que um texto de charge estivesse num ambiente acadêmico. E eu queria saber se era só o senso comum de que a charge é um texto interessante, que a charge é um texto rico. Sim, mas por que ele é rico? E ele é rico em que aspectos, né, dessa riqueza? E então a minha pergunta era essa, era por que o texto de charge era interessante? A conclusão que eu cheguei foi que, de fato, a charge é um texto muito rico, muito complexo. Ele usa as linguagens, né, imagética e também a linguística, e um elemento do humor, né, que potencializa todos os sentidos e significados que vêm de uma leitura de charge. Então, na charge você encontra intertextualidade, você encontra figuras de linguagem. Então, tem de fato tem muita riqueza. Além de ser um texto que promove a reflexão. Então, eu chamo a charge de sorriso pensante, né? Não é um riso do besterol, rir por rir, mas é um riso que faz refletir. Então, se o texto é rico, se ele usa tantos recursos das linguagens diversas que ele faz, se ele usa o humor, desequilibrando o raciocínio, provocando, causando surpresas, né, na leitura, e se tudo isso ainda promove uma reflexão sobre onde nós vivemos, a realidade social onde vivemos, então esse texto é muito necessário para a formação de um leitor reflexivo, né, que saiba dialogar com as diversas linguagens. Então eu posso dizer que a charge promove também este formador de leitor com a consciência crítica de mundo e até com a consciência política. Isso é possível através de uma charge? Sim, com certeza, né? A leitura da charge, ela vai remeter você a se situar, a conhecer a realidade social, ela provoca, né? Ela possibilita essa imersão no contexto político, social, econômico, né? Claro que um chargista ele não é um especialista em economia, em ciência política, né? Mas por isso que eu digo que a charge ali, ela não dá todas as respostas, nem ensina tudo, mas ela possibilita a discussão e a reflexão, incluindo leituras diversas sobre uma charge. Uma charge não tem um texto, um sentido único, né? Já definido, não. Ela provoca reflexões diversas, né? É impossível que um chargista, ao abordar um tema da sociedade, um aspecto da sociedade, que ele diga tudo num desenho. Mas ele diz coisas que podem provocar discussões em sala de aula, né, através da leitura desse texto. Perfeito. Inclusive, isso que você está dizendo é interessante, porque até no Enem, no antigo vestibular, sim, enfim, nas aulas de língua portuguesa, a gente vê a presença da charge como um elemento de discussão. Na escola, você chegou a ver isso de perto, Ivan? Eu vi isso nos livros, né? É muito comum encontrar isso nos livros. Mas também, eu particularmente já tive a possibilidade de entrar em diversos ambientes, né, escolares, na própria universidade, né, no curso de comunicação social, no jornalismo. Então, batia muito papo com os alunos, né, porque é interessante lembrar isso, né? O texto de charge é um texto de cunho jornalístico, né? Ele está dentro, né, no espaço, inclusive um espaço privilegiado que é considerado um editorial. A charge é como se fosse um editorial. Então, era importante que os alunos de comunicação tivessem
noção desse texto que está presente na mídia, né? Mas assim, em escolas, em exposições, em bate-papo com os alunos, né? Isso é muito comum. Eu acho que cada vez mais a Charge foi ocupando esses espaços. Ela estava só no jornal inicialmente, Isso. depois ela foi para a escola, ela foi para o livro, ela foi para os vestibulares, foi inclusive para a televisão, com charges animadas, por exemplo. Então, a charge saiu do papel, né? Não está mais limitada ao papel. Era isso que eu ia lhe perguntar, né? A chamada charge eletrônica. Isso foi muito evidente nos anos 1990, início de 2000. Por que a charge eletrônica sumiu dos telejornais como uma forma de reflexão e reconhecimento de mundo, hein, Ivan? Eu acho que os produtos vão se transformando, né? A própria mídia vai usando mais uma coisa ou outra, mas de fato as charges animadas elas ainda continuam, não com aquele destaque que tinha, você tinha telejornais que tinham a charge animada, a própria TVU aqui, eu cheguei a produzir charges animadas por um período, né? Mas assim, ela não saiu de moda, né? Agora, ela é muito trabalhosa de se fazer, né? Principalmente quando é feito por uma pessoa só ou duas, então é um negócio que exige um roteiro, uma animação, efeitos sonoros, e aí dá muito mais trabalho. Isso. Olha, eu estou aqui com um dos seus livros, não é, de charge, Humor Sustentável. Esse livro é fruto, então, dessas reflexões a que você se refere, né? E, bom, fala exatamente da relação do ser humano com a natureza, não é isso, Ivan? Sim. Fala um pouquinho sobre ele, por favor. Esse livro, depois que eu saí da mídia impressa, né, de não estar diariamente no jornal, eu resolvi publicar algumas charges. E eu descobri o seguinte, a charge, claro, a charge é um texto muito perecível, né? A charge você lê um dia no jornal, no outro dia o jornal está no lixo ou embrulhando algum peixe por aí e ela desaparece. Mas eu percebi que tem temas que não desaparecem do noticiário. Infelizmente, temas como esse da degradação do meio ambiente, nós tivemos uma experiência recente aqui no Brasil, ainda estamos vivendo isso com incêndio, com desmatamento, com tantas coisas. Então, eu percebi que esse tema vinha percorrendo durante todo esse tempo que eu produzi charges, esse tema estava sendo abordado porque era um problema crônico, né? Ainda é um problema crônico, infelizmente. E eu disse, não, então eu vou selecionar, vou lançar um livro temático, escolher esse tema do meio ambiente, da preservação, né? Do aspecto da poluição da água, do ar. Então, eu resolvi selecionar e fazer uma publicação, porque isso dá durabilidade a essa charge, porque como é um tema longo, né, que percorre toda a nossa existência aqui, então essa charge não fica esquecida lá no passado, né? Eu trago ela para um livro, onde vai para um estante, vai para uma sala de aula, vai para ele tem uma sobrevida, né? E não é aquela coisa temporal. É um problema crônico e foi muito bom poder resgatar isso e transformar isso num livro. E outros temas podem vir, né? Saúde, Sem educação, dúvida, tantas coisas assim. Ivan, você desbravou outros horizontes neste processo de leitura sobre o qual nós estamos falando. Você, então, começou a descortinar a literatura infantil e já escreveu, já ilustrou livros como esse aqui, Um Amigo que Você Nem Imagina. Um livro extraordinário, pessoal. É difícil ilustrar e escrever para criança na sua concepção ou é mais fácil fazer charge? Eu acho que falar com crianças deveria ser bem mais fácil, mas ao mesmo tempo se torna difícil porque a gente vai desaprendendo a ser simples, né? Desaprendendo a falar de forma mais simples, né? Mas para mim, particularmente, eu sempre tive essa sensação de que essa criança, né? Aquela ideia da criança que pergunta, que questiona, que gosta de se aventurar. Então, esse menininho está sempre aqui, nunca saiu, né? Aquele moleque, né? Que nunca saiu de dentro de nós, né? O menino, o moleque, correndo sempre, solto no meu coração, como diz a música, né? E quando eu tive essas ideias, né, de escrever esse livro, na verdade eu tinha textos já escritos há muito tempo,
Mas a rotina do dia a dia, de fazer charge todo dia, de trabalhar em outras atividades, não me sobrava muito tempo. Só depois, quando eu saí do jornalismo, né, impresso, diário, foi que eu tive tempo de desengavetar meus projetos e contar essas histórias que eu já vinha escrevendo, né? Então, de fato, assim, não é difícil. Eu acho que, como eu trabalho sempre com a imagem, veja bem, a charge é imagem, né? A charge é a imagem. Ela contém o texto linguístico, mas ela pode ter uma charge sem nenhum texto linguístico. Então, trabalhar com imagem, né? Se expressar através de imagens, é uma facilidade que eu tenho de muito tempo. Eu sempre gostei de me expressar e de pensar em imagem. Me facilita muito o pensamento quando eu arranjo uma metáfora visual assim para a coisa. Então, se comunicar por imagem era uma facilidade que eu tinha. Então, pegar aqueles contos que eu escrevia, né? E que tinha, de certa forma, uma construção parecida no sentido de surpresa, de conduzir o leitor numa viagem, que depois ele desse uma parada e refletisse, né? Então, isso é uma coisa que, de certa forma, não foi tão difícil assim, né? E esse menininho, então, aflorou e eu consegui, então, já produzir alguns textos, né? Esse, na verdade, é o segundo texto, né? O primeiro texto que eu publiquei foi A Estrela Cadente, que era um conto também que eu tinha escrito há 20 anos guardado na gaveta e dizendo, um dia eu vou escrever sobre ele, que é uma historinha, a ideia simples, de uma estrela que se sentia sozinha no céu. Ia vir para cá, para a Terra, por quê? Porque ela achou que na Terra todo mundo era muito juntinho e muito unido. Então, essa brincadeira dessas experiências, né? De uma estrela naquela multidão de estrelas se sentindo sozinha. E olha para a Terra e vê que na Terra as pessoas são muito juntinhas e muito unidas. Aí isso aí já provoca muitas discussões, né? Porque então essas histórias estavam já escritas e ali guardadas, esperando o momento certo de publicar. 20 anos depois saiu esse livro, mas esse livro aqui foi curioso. Ele nasceu de repente, assim, eu tive uma ideia, a ideia foi se desenrolando na minha mente de forma muito rápida e, tipo assim, num fim de semana eu consegui rascunhar a história. E aí depois foi só dar uma burilada, né, nos detalhes, mas assim, surgiu rapidamente. Então as coisas, a questão da criatividade, né, ela vem, ela aparece e você vai seguindo ali o cheiro dela e vai atrás. Mas, Ivan, eu fiquei curioso com a coisa que você acabou de dizer. Bom, você é ilustrador e é escritor, mas eu queria saber, eu não sou ilustrador, não é? Tampouco sou escritor, mas eu queria saber como é que surge esse seu processo de afloramento, né, de um livro. A imagem na sua cabeça vem concomitante com o texto ou uma coisa sobrepõe outra? Como é que é isso? Não, eu acho que é uma relação... Não é igual assim, né? Vem o texto e a imagem. Não, às vezes vem só o texto, às vezes uma imagem vai provocando a história. Então, quando eu pensei nessa história de um amigo que você nem imagina, eu já pensei na ideia do amigo imaginário. Então eu pensei, mas quem é que eu coloco? Então, mas a ideia estava antes, né? Quem eu coloco? Aí eu pensei, puxa, um menino e um elefante? Ou um menino e outro animal. Não, o elefante eu acho que é mais interessante. E a coisa vai fluindo, entendeu? E vai se desdobrando, e aí é muito assim, né? Mas como eu disse a você, a coisa que primeiro aparece para mim é a ideia, né? Mas assim, imediatamente vem alguma imagem, assim, eu imagino alguma cena, eu imagino alguma situação. Até mesmo a fazer a charge, embora eu tenha o tema da charge, sei lá, sobre desemprego, mas eu já fico pensando, mas como é que eu vou expressar isso numa imagem? Como é que eu diria que o desemprego está aumentando numa imagem? Eu boto um trabalhador levando um chute, ou eu já começo a pensar na solução visual. Isso. Então, é como eu digo, é mais fácil para mim pensar através de imagens, né? Como eu desenho e penso, então o pensamento vai virando o texto ali que eu escrevo e as imagens já estão ali, de prontidão para entrar em cena a qualquer hora que o texto está sendo desenvolvido, né? Então você já está com este daí, já são 3, não é, Ivan? Tem um que ainda esse de charges, né? Mas na verdade eu publiquei já há algum tempo atrás outros livros de charges, porque assim, esse já seria o terceiro livro de charges, né? O Humor Sustentável. Sim. Mas o primeiro livro que eu publiquei foi em parceria com
3 amigos, né? 2 deles infelizmente já faleceram, Emanuel Amaral e Edmar Viana, as Cláudia Oliveira, que era um chargista também da época. Então, na época de Collor, aqui, do impeachment de Collor, a gente publicou esse livro. Aliás, fez um sucesso, viu, na época, viu? Sucesso. Bom, pessoal, eu conhecia Ivan, chargista, cartunista, escritor, músico, mas eu não conhecia Ivan, quadrinista. E eu estou aqui porque ele me deu agora essa revista Maturi, uma revista extraordinária de quadrinhos potiguares, que ele transformou em quadrinhos um poema de Zila, foi isso? Isso, um poema de Zila Mamed. Como foi isso aí? Conta essa experiência pra gente. Pronto, aí a gente estava fazendo essa coleção de revistas Maturi, ela sempre abordava temas da cultura local, regional, potiguar. Então eram lendas, eram contos e sempre baseados em autores, né, potiguares. E eu tive a ideia de ilustrar um poema, né? Quando eu li o poema de Zila, né, que é um poema que Zila sempre falava do mar, né? O mar estava muito presente. Então, o poema era elegia e falava de uma dor, de uma angústia e de uma saudade, de alguns sentimentos em relação ao mar. Pessoal, e no finalzinho do programa de hoje, eu tenho a alegria de chamar aqui a equipe que durante todo esse tempo foi responsável por fazer chegar o programa até você e que trabalha por trás das câmeras. Então eu chamo aqui Ariston, Diogo está aqui, Fábio, Isaías, Ailton, Edilson, é isso, Rodivan e também a bolsista de pedagogia Ariana Targino e a nossa querida Tayane. Pronto. Então, olha, pessoal, eu fico por aqui, mas no próximo ano tem novos programas com outro formato e no finalzinho eu quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Tchau, pessoal. Valeu, tá abençoado.